Oi, gente! Eu sou Ana Lúcia Santana, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já quero te pedir, se inscreva aqui nesse canal se você gosta de histórias da vida real. Isso mesmo, toda sexta-feira eu trago histórias novas aqui de pessoas reais, histórias da vida real. A história de hoje é uma história marcada por muitos traumas e a história de hoje é uma história que tem muitas camadas. A nossa seguidora que disponibilizou essa história, ela é uma guerreira. Então, sem mais delongas, senta, que lá vem história. Eu tenho 36 anos e eu nasci na capital de São Paulo. E eu já quero começar contando aqui para você que a minha infância ela foi uma infância muito boa. Somos eu e o meu irmão, né? E nós tivemos uma vida assim muito confortável. O meu pai ele era zelador de prédio e o meu pai ganhava muito bem, ele tinha um bom salário e nós tivemos tudo que uma criança poderia sonhar, porque o meu pai ele dava tudo pra gente. Meu pai ele era um amor de pessoa, sabe? Aquele paizão mesmo, aquele homem assim que cuida, que abraça, que dá carinho, que dá beijo, que pergunta como que está. A minha mãe já não posso dizer a mesma coisa. A minha mãe, ela era metódica, sabe? Minha mãe, ela era fria. Ela era, assim, seca. Eu não lembro de nenhum episódio da minha infância da minha mãe dar carinho pra mim ou pro meu irmão. Mas tirando isso aí, o meu pai, ele supria toda essa falta que a minha mãe fazia para nós, porque o meu pai, além dele ser muito trabalhador, ele dava uma vida confortável para nós, mas ele também dava muito amor e carinho para nós. Então a minha infância, ela foi muito boa, até certo ponto, porque o meu pai foi demitido do emprego, né, que era um emprego que possibilitava essa vida confortável para nós, e foi aí que a nossa vida ela começou a mudar drasticamente. Eu posso dizer para você que mudou da água para o vinho. E eu quero frisar aqui que eu fui uma menina muito comportada, sabe? Eu era muito estudiosa, eu amava estudar. Minhas notas na escola elas eram muito boas. Mas aí veio esse baque, né, da demissão do meu pai. Nós tivemos que nos mudar da casa que nós morávamos. Nós fomos para um lugar menor, né? Na verdade, nós fomos para outra cidade, no interior de São Paulo. E lá começou a minha outra história, sabe? Até certo tempo eu tive uma infância boa, mas a partir do meu pai ter perdido o emprego, a minha infância, o começo da minha adolescência já não foi tão boa assim. Eu me lembro que nós nos mudamos para essa outra cidade e chegando lá, a minha mãe ela conheceu uma outra pessoa. Isso mesmo. A minha mãe, quando chegou nessa outra cidade, ela ficava em casa. Eu não me lembro da minha mãe trabalhar fora. Ela optou por isso e o meu pai deixou que fosse assim porque ela ia cuidar de nós. Então a minha mãe ela nunca trabalhou fora de casa. E esse foi o combinado deles. Ela cuidava de mim e do meu irmão, o meu pai trabalhava e ela cuidava da casa também. Só que nessas saídas do meu pai para trabalhar, o meu pai arrumou outro emprego em outra cidade. Era à noite, né? O meu pai trabalhava a noite toda. A minha mãe conheceu outra pessoa. E ela começou a se aproximar dessa outra pessoa e ela não disfarçou isso da gente, nem de mim e nem do meu irmão, sabe? Ela começou a se aproximar dessa outra pessoa. Quando a gente percebeu, ela já estava se envolvendo com esse outro cara. E sim, a minha mãe traía o meu pai. E a minha revolta até hoje é a minha mãe ter feito isso com o meu pai, porque o meu pai era um cara bom. De verdade, eu via dentro de casa o comportamento dele de homem, o caráter dele de homem. O meu pai era um homem bom, mas a minha mãe não era. Então a minha mãe, ela arrumou esse amante, ela não se importou que eu e meu irmão estivesse ali presenciando toda a cachorrada que ela estava fazendo. Ela em momento algum se preocupou com isso e todo mundo sabia que ela tinha esse amante, só o meu pai que não. O meu pai trabalhava a noite inteira. Durante o dia ele dormia o dia inteiro. Quando ele tinha um tempo ele cuidava de mim e do meu irmão. E a minha mãe ela foi bem além do que se poderia esperar de uma mãe, sabe? Além dela arrumar esse amante, ela começou a dormir fora de casa com ele. Então ela saía, dormia com ele na rua.
Quando dava certo horário do meu pai voltar para casa, ela voltava um pouco antes do meu pai e ficava ali como se nada tivesse acontecido. E esse foi o começo da minha adolescência. Sabe assim, o que foi mais grave para mim, nesse meu começo de adolescência, é que a minha mãe, ela me envolvia nas histórias dela. Então ela não tinha nenhum pudor, sabe? Ela me envolvia, ela chorava, ela desabafava pra mim, ela falava que amava esse amante dela, que ela queria ficar com ele. E isso marcou muito a minha vida, porque ela é a minha mãe. Então eu não podia desrespeitá-la, como eu nunca fiz, eu nunca desrespeitei ela. E eu também devia respeito ao meu pai, mas ao mesmo tempo eu tive que carregar esse segredo. Porque como que eu ia contar pro meu pai que a minha mãe tinha um amante? Então, assim, a paz que eu tive na minha infância, na minha adolescência, eu não tive. A minha adolescência, ela foi muito pesada. E eu acredito que hoje, por causa da minha adolescência, eu ainda carrego muitos traumas. Porque a minha mãe, de verdade, ela não teve nenhum pudor. Ela não pensou em mim, ela não pensou no meu irmão. Ela não pensou no meu pai, ela não pensou em ninguém. Ela queria viver a paixão louca que ela arrumou para a vida dela. E o que me consumia por dentro é porque o meu pai, ele nem percebia, ele não sabia de nada. Sabe o que é nada? O meu pai não percebia nada. Então, assim, ele não percebia, isso me consumia por dentro. Porque muitas vezes eu desejei que o meu pai descobrisse toda a falcatrua que a minha mãe estava fazendo e que desmascarasse ela. Mas isso levou muito tempo para acontecer. E eu me lembro que para começar a fugir dessa realidade que eu vivia, eu comecei a ir para a igreja católica nessa época. E a minha mãe, ela deixava eu sair, sabe? Ela nunca me proibiu. Então eu comecei a ir para a igreja, sabe? Lá na igreja eu me sentia bem. Pelo menos eu estava livre um pouco da minha casa e livre da companhia da minha mãe, porque a minha mãe, ela trazia um peso para minha vida. A minha mãe, ela me fez carregar um segredo que me custou muita coisa, sabe? Me custou, como eu já disse, né? Me custou traumas, me gerou traumas. Então, eu ia pra igreja, eu saía com os meus amigos e a minha mãe, ela não tava nem aí. Na verdade, ela nem se importava. Só que eu ir pra igreja, ainda que seja igreja católica, era o meu refúgio, né? Era o lugar que eu me sentia bem, era o lugar que eu sentia paz. Ali eu me refugiava, porque a minha casa não tinha paz. Ainda que o meu pai não percebesse nada, porque o meu pai, ele vivia muito cansado. O meu pai não percebia, mas a minha casa, ela não tinha paz, porque a minha mãe, a partir do momento que ela decidiu que ela ia adulterar, eu acredito que ela trouxe maldição para nossa vida. E essa maldição que ela trouxe para nossa vida, trouxe graves consequências. Acredito que por causa de tudo isso que a minha mãe estava fazendo, sabe? Não sei, eu não sei explicar, porque eu era muito nova na época, eu tinha 12 para 13 anos. A nossa vida, ela foi marcada por uma tragédia. O meu irmão, ele era o oposto de mim. Eu era a menina estudiosa e o meu irmão, ele era levado, sabe? Assim, traquina, né? O meu irmão gostava de brincar na rua. E um dia o meu irmão subiu no telhado de uma fábrica e ele caiu lá de cima e meu irmão veio a falecer. E nesse dia que o meu irmão faleceu, a minha mãe, ela não estava em casa, ela estava na casa do amante dela, né? E assim, foi o maior trauma da minha vida, né? O meu pai, ele estava trabalhando e o meu irmão, ele faleceu e isso aí já marcou a minha vida, sabe? Assim, pra sempre, porque a perda do meu irmão trouxe coisas muito piores pra mim. Então, o tempo passou, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu conheci o pai da minha filha, né? O então pai da minha filha, eu comecei a namorar com ele e eu apanhei muito da minha mãe. Eu apanhei muito porque ela não queria o namoro, né? Ela não aceitava, mas logo eu engravidei e aí ficou pior ainda, porque a minha mãe não me aceitava. Então a mãe dele me acolheu e eu fui morar na casa dele. Só que indo morar na casa dele, eu pensei que a minha vida ia melhorar, né? Porque eu ia fugir de toda aquela realidade, de tudo aquilo que eu vivia. Só que não, a minha vida piorou, né? Ainda tinha o luto pelo meu irmão, né? Tinha que aguentar ainda o luto pela perda do meu irmão. Depois eu conheci esse rapaz, fiquei grávida, minha mãe me expulsa de casa, eu fui morar com a minha sogra e quando eu cheguei lá, eu descobri que ele era usuário de substâncias, né? Então ele era viciado em substâncias. E aí o meu mundo caiu, né? Porque eu estava grávida, morando na casa da mãe dele, ele não tinha nem um pingo de responsabilidade e ainda por cima ele era viciado.
né? E assim, a minha gravidez foi uma gravidez complicada, porque eu passei sem apoio. E no auge disso tudo, meu pai descobriu a traição da minha mãe, ele saiu de casa, ele foi morar num quartinho, né? O meu pai saiu de casa sem nada. Ele foi morar num quartinho bem pequenininho e deixou tudo pra minha mãe. E a minha mãe colocou o amante dela, que era o sonho dela, né? Ela então colocou o amante dela dentro de casa. Só que tem um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui. Antes da morte do meu irmão, tinha algumas vezes a minha mãe, ela estava levando o amante dela para dentro da nossa casa. Ela chegou a esse ponto. Enquanto meu pai estava trabalhando, ela levou o amante dela para dentro da nossa casa, para o quarto que era dela e do meu pai, para a cama que era deles. E lá ela ficava com o amante dela. Então eu acredito que tudo isso que aconteceu na nossa vida, a morte do meu irmão, tudo isso, sabe? Eu não me atrevo a dizer, mas eu acredito que foi, de certa forma, uma maldição que veio através do adultério, né? Eu engravidei com 14 anos, claro que foi escolha minha, mas nós fomos vítimas de uma maldição, porque o adultério, ele traz maldição para dentro de casa. Então eu grávida, fui morar com esse rapaz, ele usuário de entorpecentes, né, de substâncias pesadas. A mãe dele me tratava muito bem e eu fiquei ali por um tempo. E essa foi o meu fim de adolescência, né? Terminei a adolescência grávida. E uma das coisas que me deu um baque muito grande, quando eu comecei a namorar com esse rapaz e engravidei, porque ele começou a me tratar mal e eu fiquei baqueada, porque o meu pai nunca me tratou mal. O meu pai sempre me tratou como uma princesa, como a menininha da vida dele. E então eu conheço esse rapaz que é o oposto do meu pai, sabe? Isso pra mim foi um baque muito grande. Depois que a minha filha nasceu, eu me lembro que o pai da minha filha, né, esse rapaz, ele foi lá no hospital visitar a minha filha e me ver 3 dias depois que ela tinha nascido. Pra você ter a noção do quanto que eu era ingênua e a minha mãe não me ensinou nada, que quando a minha bolsa rompeu, eu nem sabia o que era que estava acontecendo. Eu descobri lá no hospital que eu estava em trabalho de parto. E a minha sogra, mãe desse rapaz, ela foi lá para me auxiliar e ele só 3 dias depois deu o ar da graça, né? E eu pensei que com o nascimento da minha filha ele iria melhorar, mas pelo contrário. Com o nascimento da minha filha ele piorou e piorou muito, sabe? Ele se afundou cada vez mais nas substâncias pesadas. Ele começou a me maltratar cada vez mais. E quando a minha filha estava com 17 dias de nascida, eu liguei para minha mãe e falei que eu queria voltar para casa dela. Porque eu não queria mais aquela vida para mim, sabe? Aquela não era a vida que eu almejei. Então a minha mãe me aceitou de volta. Eu voltei com a minha bebê nos braços, com apenas 17 dias. E eu fui encarar uma dura realidade. Porque agora eu tinha uma criança para cuidar e eu estava sozinha. Porque a minha mãe, ela nunca me deu apoio em nada. Além da minha mãe nunca me ajudar em nada, ela batia no meu rosto, sabe? A minha mãe, ela me humilhou demais, porque eu voltei para casa com 16 anos com uma bebê nos braços. E a gente morava numa kitnet. E eu dormia na sala com a minha filha e a minha mãe, ela levantava cedo e saía para trabalhar, ela batia as panelas, ela jogava as coisas no chão. A minha mãe, enfim, ela nunca me apoiou com nada. Então eu estava com 16 anos, uma filha para criar, então eu tive que assumir uma responsabilidade que eu ainda não tinha, né? Porque o meu pai nessa época estava mais longe, morava mais longe de mim, e eu fui assumir totalmente sozinha essa responsabilidade. Aguentei muita humilhação da minha mãe, aguentei muito desaforo da minha mãe, mas eu fui encarar a vida, sabe? Porque era isso que eu precisava fazer. A minha filha precisava de mim, eu precisava da minha filha, e nós duas só tínhamos uma outra, e eu fui encarar a minha nova realidade, encarar a minha nova vida, a minha nova fase, e foi isso que eu fiz. E as coisas ainda foram mais complicadas porque eu não tinha terminado de estudar. E até um dia eu conversei com a minha mãe se ela poderia me dar esse apoio e olhar, neném, para mim voltar a estudar, porque faltava só 1 ano para me terminar, e a minha mãe disse que não. Então, assim, eu não tinha apoio, sabe? Eu precisava voltar a estudar para me poder dar dignidade para minha filha. E ele, o pai dela, ele via ela esporadicamente, né? Quando ele queria ir visitá-la, ele ia. Quando ele não queria também, ele sumia, desaparecia. E eu me via ali sozinha. Então, eu decidi me erguer e fui encarar a vida. Eu ainda aguentei com a minha mãe, até minha filha fazer 1 ano.
E quando a minha filha fez 1 ano, eu resolvi morar com a minha tia. Eu liguei para minha tia, perguntei se eu poderia morar com ela, porque com a minha mãe não dava, né? E a minha mãe, ela ainda morava com aquele amante, né, com quem ela traiu meu pai durante anos, e não dava. Eu fui muito humilhada. E a minha tia me aceitou e eu fui para passar 15 dias e acabei ficando 3 anos, né? E assim, a minha tia, ela me ajudava. Minha tia, ela me acolheu a mim e a minha filha. Mas antes da minha filha completar 1 ano, eu fiquei dentro de casa. Fiquei o tempo todo dentro de casa, dediquei a minha filha sendo humilhada pela minha mãe. Minha mãe jogava as coisas na minha cara, que eu não prestava pra nada, que eu não fazia nada direito. A minha mãe nunca deu carinho pra minha filha. Foi quando eu decidi ir embora pra morar com a minha tia e tentar uma vida nova. E assim que eu cheguei lá pra morar com a minha tia, pouco tempo depois eu conheci uma pessoa. Ele também era da mesma idade que eu, nós dois tínhamos 18 anos, só que eu já tinha a filha e ele não. E ele assumiu a minha filha, sabe? Assumiu assim como pai de verdade. Só que nós dois éramos muito novos, né? Nós não tínhamos cabeça e logo eu voltei a estudar, terminei o ensino médio. A família dele também acolheu minha filha, né? Eles tratavam minha filha muito bem. E a gente foi morar junto, em pouco tempo a gente foi morar junto, levei a minha filha comigo, e assim, eles me tratavam super bem, mas a gente não deu certo. Não deu certo porque, como eu falei aqui, ele tinha 18 anos, eu também, eu estava estudando, a vida era muito corrida, me ajudou muito, mas na época não deu certo. Nós seguimos caminhos diferentes, e também pela imaturidade, eu acredito. Então eu e ele, a gente não deu certo, e eu fui fazer faculdade de pedagogia. E eu falo que eu me formei e a minha filha também, porque eu levava minha filha junto comigo para a faculdade, né? Eu fiz faculdade de pedagogia e para mim assim é um orgulho, né? Essa profissão é a profissão que eu amo, porque os meus pais são analfabetos, né? Então eu era uma aluna muito esforçada. E como eu tinha uma filha para criar, então eu tentei fazer o meu melhor. Eu levava minha filha comigo, eu nunca deixei minha filha, eu sempre levei ela comigo e com muito sacrifício eu consegui me formar. Pedagogia era o meu sonho de vida, né? E eu consegui, e para mim o diploma foi a maior conquista que eu tive, né? Então assim, mesmo a duras penas, né, com tanto sofrimento que eu já tinha passado, eu com pouca idade ainda, né, e eu conquistar o meu diploma e estar dando conta de cuidar da minha filha, pra mim era uma vitória muito grande. Ei, eu passei aqui rapidinho, a história já vai continuar. Mas eu quero saber, você tá gostando dessa história? Eu quero te dar um spoiler, viu? Vai ter uma reviravolta aí. Então assiste até o final. Mas sabe por que eu passei aqui mesmo? Para pedir você para deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho para você não perder nada aqui do canal. Porque se você chegou até aqui é porque sim, você está gostando, né? Ah, e deixa o seu comentário também porque ele é muito importante para mim. Vamos continuar com a história? Eu me lembro que depois que eu formei, a minha vida e da minha filha melhorou muito a qualidade, porque eu pude proporcionar a ela as coisas que o meu pai proporcionava para mim na infância, né? Eu paguei escola particular para ela. Em 2013 também foi o ano que eu me converti, então eu e a minha filha, a gente ia para a igreja e a minha vida estava fluindo muito bem. Mas em 2016 a vida me deu outra rasteira. Eu comecei a sentir fortes dores na minha perna e eu ia para os médicos, eles não descobriam o que era, eu voltava para casa. E um dia eu passei muito mal, meu pai me colocou no carro e me levou pro hospital. Chegou lá, eles me deram morfina para passar a dor não passava. Então eles fizeram vários exames e descobriram que eu estava com uma doença que se chama edema de Gott. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Edema de Gott. E eu fui entubada. E eu fiquei entubada, né, um certo tempo, e eu fui totalmente desenganada pelos médicos. Fiquei um tempo entubada, né, mas milagrosamente, eu falo que eu sou um milagre vivo, né, Deus, ele me trouxe de volta à vida, e eu saí do hospital e fui viver minha vida, sabe, eu sou um milagre, eu sou muito grata a Deus por esse milagre na minha vida. Eu ainda fiquei com uma sequela na minha perna, até hoje eu tenho essa sequela, mas eu milagrosamente eu sobrevivi, porque a minha família, a minha filha, eles esperavam o pior. Né? Então eu saí do hospital, voltei para minha casa. Foi aí que no Natal de 2016
Uma amiga minha me convidou para ir para casa dela, né, passar as festas de finais de ano lá. E eu fui com a minha filha e chegando lá, eu conheci aquele que seria a pessoa que quase destruiu a minha vida, né? Lá eu conheci a pessoa que me revelou que é um relacionamento tóxico. Eu me lembro que lá a gente conversou um pouco, né? A gente se aproximou e no outro dia nós trocamos os contatos, né? E ele me contou um pouco da vida dele, eu contei um pouco da minha vida e é aquela coisa, né? No começo todo mundo é bom, no começo tudo são flores, no começo todo mundo parece que usa uma máscara, né? E ele se revelou ser uma pessoa muito boa. E ele demonstrava ser muito bom, uma boa pessoa, ele tinha um emprego muito bom e a gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar, ele era viúvo, né? Não tinha filhos, tinha uma casa em um bom condomínio, né? Morava num lugar bacana, tinha um emprego muito bom. E em maio de 2017 eu comecei a ter ataque epilético, né? Eu me lembro que eu fui parar no hospital, ele acompanhou, né? Ele foi muito solícito a mim, ele me acompanhou, e depois eu voltei para casa e a gente se via sempre, né? E eu comecei a frequentar mais a casa dele. A minha filha ia junto comigo, sempre a minha filha junto comigo. E eu comecei a frequentar mais a casa dele quando eu descobri que eu estava grávida. E eu acredito que a partir dessa gravidez, a minha história ela muda mais ainda, porque além de eu estar grávida, eu estava grávida de gêmeos. O meu quadro de saúde era um quadro delicado e eu vou e engravido de gêmeas, né? Sem eu esperar, sem eu planejar, sem eu programar, aconteceu. Eu estava grávida, com a saúde fragilizada e grávida de gêmeas. E foi aí que começou de verdade aquele relacionamento, sabe? Porque foi nesse período que ele já começou a se revelar quem ele era de verdade. Naquela época eu não sabia o que era narcisista. Então, assim, eu demorei a identificar. Hoje eu sei tudo que eu vivi. Hoje eu sei que eu vivi um relacionamento abusivo. Hoje eu sei tudo que eu vivi, mas naquela época eu não sabia. Então ele sutilmente, ele foi me mantendo presa, né? E na gravidez eu passei muito mal na gestação, porque eu tinha ataques epiléticos, né, durante a gravidez, e ele foi me prendendo, sabe? Quando eu me vi, eu só estava indo para a igreja, eu já não ia mais na casa das minhas amigas, eu já não tinha mais vida social, eu me tornei a pessoa que ele queria, né, que eu me tornasse. E foi uma fase muito difícil da minha vida, porque as gêmeas nasceram e eu não tive nenhum suporte dele. Ele não me deu nenhum tipo de suporte e ele foi mudando sutilmente até ele se revelar de verdade quem ele era. Só que tem um detalhe, as minhas filhas, elas nasceram de 35 semanas. Eu tive pré-eclâmpsia e o meu parto, ele foi muito complicado, sabe? Hoje as minhas filhas, elas têm 7 anos de idade, mas foi um parto muito complicado. Ele não estava comigo na hora do parto. Eu fiquei muito machucada, porque foi uma cesárea muito difícil, né? Eu fiquei toda roxa, o meu corpo ficou todo roxo e a minha filha foi ficar comigo. A minha filha foi quem me ajudou bastante, mas foi um parto traumático. E ele não estava na hora, né? Então eu fui pra casa depois, ele foi lá me buscar com as meninas e a gente foi pra casa. E eu me lembro que quando elas estavam com 26 dias, uma delas engasgou e eu passei o maior sufoco. E adivinha só, mais uma vez ele não estava em casa, porque ele não ficava em casa, né? Ele não parava em casa, ele não tinha contato comigo, com as meninas. E eu, naquele ciclo todo de cuidar de criança, tendo crise epilética, e assim, eu não reparei de verdade, sabe? Toda a manipulação que ele já fazia comigo. Me lembro que nessa época que a minha filha engasgou, eu fiquei até com medo de avisar pra ele, porque tudo o que acontecia eu era errada, sabe? Tudo que acontecia de errado, eu era errada, eu era culpada. Se as meninas machucassem, eu era culpada, se as meninas engasgassem, eu era culpada. Eu me lembro que um dia a minha filha cortou a língua e eu deixei uma com a minha filha mais velha e levei a outra no hospital. E lá eu falei pra médica, eu falei, ele vai acabar comigo. Ele vai me xingar, ele vai brigar comigo, ele vai acabar comigo. E a médica falou, calma, a criança se machuca. E eu falei pra ela, você não tá entendendo.
Mas por quê? Porque ele já me maltratava assim, num nível extremo, sabe? Tudo eu era culpada. Então, quando ele estava em casa, eu já tinha medo até de respirar, né? Eu fazia tudo para não desagradar ele, para ele não me xingar, para ele não me maltratar, para ele não me agredir, porque tudo eu era culpada. E a minha vida, ela entrou assim num nível tão difícil, sabe? Porque o meu pai, ele já tinha falecido nessa época. E assim, eu sentia muita falta do meu pai. Muita falta do meu pai mesmo. E agora eu estava nas garras desse homem, sabe? E assim, ele chegava em casa, ele não conversava comigo, ele ficava no canto dele. Eu que fazia tudo em casa, ele não fazia nada. Tudo que eu fosse falar com ele, ele partia já gritando comigo, sabe? Ele era muito agressivo nas palavras. E teve um dia que eu chorei muito porque eu sentia muita falta do meu pai. E ele me levou para morar numa casa muito ruim, né? Era uma casa que estava cheia de mofo, as meninas tinham bronquite, né? E assim, ali foi mais difícil ainda. E eu não tinha voz, eu não tinha mais amigos, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha ninguém com quem contar. E eu fui entrando assim numa tristeza profunda, sabe? Porque eu estava totalmente manipulada, né? Totalmente nas mãos dele e eu não via saída para minha situação. Ele fez com que eu pensasse que estava tudo perdido, que a minha vida ia acabar ali, do lado dele. Para mim, uma das piores fases foi quando eu descobri que parecia que eu estava num cárcere privado, sabe? Porque ele não me deixava sair de casa. Eu não estava dando aula porque eu tinha que cuidar das meninas, então eu não tinha mais dinheiro. E essa casa para onde ele levou a gente, que era toda mofada, não tinha nem porta. Então, quando eu vi isso, quando eu olhei ao meu redor, eu vi que eu estava assim presa, né? Tinha época que eu falava pra ele, olha, eu quero ir passar o Natal com a minha família. Ele falava, não, a gente vai, né? Mas quando chegava de última hora, ele mudava totalmente. Ele falava que não ia, porque ele não conhecia ninguém, porque ele não gostava da minha família, dos meus amigos. E, enfim, eu fiquei presa naquela casa muito tempo, sabe? Eu estava totalmente presa, eu não saía, eu não me arrumava, eu não sorria, eu não fazia nada. Eu vivia totalmente em função dele e ele reclamava de tudo. Nada que eu fazia estava bom. Nada que eu fazia prestava. Tudo eu era errada. Além de eu me ver presa nesse ciclo, né, de abuso sem fim, nesse cárcere privado, 2019 foi o ano que eu perdi meu pai, né? Eu comentei agora há pouco e eu quero esclarecer aqui. O meu pai, ele teve infarto fulminante. E a perda do meu pai foi a maior tragédia da minha vida, porque o meu pai, ele me tratava como princesa, o meu pai, ele cuidava de mim, o meu pai, ele me protegia. Então, quando eu olhei minha volta e eu não vi mais o meu pai, aí o meu mundo caiu. Porque além de eu lidar com um narcisista, né, que era esse companheiro que eu tive que lidar com o luto. E a dor da perda, ela é a dor mais cruel que existe, sabe? Até hoje eu sinto muita saudade do meu pai. O meu pai, ele faz muita falta, porque o meu pai, ele foi um homem muito bom, né? Então esse baque de 2019 fez com que eu me sentisse pior do que eu já estava. E esse homem com quem eu convivi, que me fez chegar a essa situação, eu quero frisar bem aqui que ele era bom para todo mundo. Na rua ele era uma excelente pessoa. Quem olhava para ele pensava assim, nossa, ele é o melhor pai, o melhor marido. Quando estava chegando perto da hora dele chegar do trabalho, eu começava a tremer, porque eu tinha muito medo dele, sabe? Porque ele já chegava colocando defeito nas coisas. E ele falava que já que eu estava à toa em casa, era minha obrigação cuidar de tudo, era minha obrigação fazer tudo. Então ele não agradecia nada que eu fazia e ainda me xingava ao extremo, sabe? Eu sei que eu comecei a aceitar coisas que eu imaginei que eu nunca ia aceitar na minha vida. Né? Quando eu me vi, eu já estava num ciclo onde eu não sabia nem como que eu ia sair. O que eu sabia é que ele me maltratava constantemente, ele abria minhas redes sociais, vasculhava com quem eu estava conversando, ele olhava minhas conversas com a minha própria mãe, né? Ele olhava minhas conversas com a minha filha, então eu não tinha vida. Eu não tinha vida, eu comecei a ver, eu virei um vegetal na mão dele. E eu tinha muito, muito medo dele, porque ele era muito agressivo. E assim, o grau de manipulação dele era tão forte que eu tinha horário até para tomar banho. Eu tinha horário para tomar banho. Se ele chegasse e eu ainda não tivesse tomado banho, ele falava, por que você não tomou banho ainda? E aí eu entrava no banheiro, ele ia junto comigo. Muitas vezes também que ele ia tomar banho, ele me obrigava a ir com ele pro banheiro.
E eu tinha que ir, assim, eu odiava aquilo, sabe? Me fazia mal. Até hoje eu tenho trauma disso, né? Eu tenho trauma porque ele queria que eu ficasse lá no banheiro olhando pra cara dele, ou outras vezes ele queria que eu ficasse lá pra ficar junto com ele. Aquilo me dava um nojo gigante, né? Então, assim, eu não tinha vida, né? E a minha filha começou a reparar que o comportamento dele era extremamente manipulador, a minha filha mais velha, né? E ela veio um dia me questionar e eu falei pra ela, não, será? E a gente começou a observar, sabe? E quando ele fazia alguma coisa assim errado, ele sempre levava a gente pra comprar comida, meio que pra redimir, né, pra passar pano para as coisas que ele fazia. O que eu sei é que eu cheguei num nível de estresse tão grande que eu já não estava aguentando mais. E eu me lembro assim que por causa da morte do meu pai, tinha dias que eu ficava muito mal, sabe? Eu chorava, eu queria o meu pai, eu olhava pra foto dele e eu falava como pode, né? E se ele visse, ele brigava comigo. Ou então se eu passasse mal também, ele visse eu passando mal, ele brigava comigo, ele falava que era frescura, né? Ele falava que eu era muito fresca, que eu era muito fingida. E aquilo me matava por dentro, sabe? E pra frisar que nós frequentávamos a célula e lá ele tocava, né? Lá ele pregava, lá ele me elogiava, lá ele elogiava minhas filhas e eu olhava e falava, como pode, né, ser tão cínico? Como que pode ele ser tão assim dissimulado, sabe? Tão manipulador assim a esse extremo, né, de disfarçar tão bem perante a igreja e perante as pessoas. E eu sei que eu estava vivendo assim numa completa prisão, porque o único lugar que a gente podia ir era na igreja e era com ele. E ele era muito manipulador, né? Muito manipulador, assim. E o que mais me machucava era não poder chorar a morte do meu pai. Eu tinha que chorar escondido. Quando eu tinha oportunidade de falar dele para as pessoas, eu falava, mas as pessoas falavam, não, você tá doida. Ele não é assim, ele é um homem perfeito. E eu me lembro uma vez que a gente foi viajar para uma cidade próxima e por algum motivo eu reclamei, sabe? E ele virou o carro com tudo para voltar para casa e eu bati minha cabeça no vidro e eu comecei a chorar e falei para ele, por que você tá fazendo isso? E ele mandou eu calar a boca e falou que eu estava exagerando, né? Que eu era dramática e que ia voltar para casa e que a gente não ia mais porque eu tinha reclamado. Então eu não tinha voz em nada, né? Em nada. Eu fui morrendo aos poucos. Eu estava uma morta-viva. A verdade é essa, eu estava uma morta-viva. Lembro que se ele fosse dormir e eu ficasse acordada e estivesse mexendo no Instagram, alguma coisa, e ele acordasse, ele acabava comigo. Ele falava, o que você tá fazendo aí? Mulher casada não tem que ficar na internet, você tem que ir dormir. E ele me acusava, sabe? Ele falava que eu estava fazendo as coisas e eu me desesperava. Porque eu descontrolava, então ele achava que eu estava fazendo coisa errada, né? E quanto mais eu tentava me justificar, mais ele brigava comigo, mais ele me humilhava e eu não tinha voz para nada. Eu estava já a ponto de explodir de verdade, porque era tanta manipulação, né? Era tanta coisa que ele falava que eu era errada, que eu comecei a achar que realmente eu era errada e eu comecei a achar que eu estava ficando louca, porque como que pode uma mulher fazer tanta coisa errada assim? Tudo eu era errada, eu não podia respirar que eu estava errada. Foi então que eu resolvi dar uma mudada na minha vida, sabe? As meninas já estavam grandinhas e eu resolvi voltar a trabalhar. Ele ficou louco quando eu dei a notícia pra ele. E não queria de jeito nenhum, mas dessa vez eu tive forças, né? Eu enfrentei ele e falei que eu iria voltar da aula. E eu não voltei nem pelo salário, porque eu ganhava muito pouco. Eu voltei pela liberdade, sabe? Pelo prazer de me sentir livre de novo. E eu fui contra a vontade dele, né? E nesse meio tempo a minha mãe, ela se separou daquele homem que era o amante dela, e a minha mãe ficou quase louca. Ela ficou quase louca porque ela amava ele. E ele trocou ela por outra pessoa, né? Ele engravidou uma outra pessoa, porque afinal ele era mais novo que a minha mãe. E a minha mãe, ela ficou um período assim doida, transtornada, sabe? Mas depois ela se reencontrou. E hoje a minha mãe, ela é outra pessoa. Então eu falo que o problema da vida dela era aquele homem, né? Ela passou um período muito difícil, mas hoje ela é outra pessoa. Hoje ela liga pra gente, hoje ela é uma mãe presente, hoje ela é carinhosa. Ela se redimiu, né, de tudo aquilo que ela fez comigo na infância e na adolescência, né? E eu me mantive firme, né? Voltei a dar aula. E até que chegou o dia que eu falei pra ele, olha, eu não quero você mais aqui, você vai embora. Não aguentava mais
Era muita manipulação, era muita chantagem, era muita mentira, sabe? As coisas estavam só piorando e dessa vez eu já tinha meu dinheiro, eu tinha minha independência financeira, eu vi que eu dava conta sim de seguir sem ele e eu falei pra ele, você vai embora, chega, acabou. E eu me lembro que ele não aceitou, ele disse que não ia aceitar, que não ia, bateu o pé, mas eu falei, você vai, eu não quero você mais aqui. Né? E eu bati o pé e fui firme com ele, porque eu precisava de uma luz. E a luz foi voltar a trabalhar. A partir do momento que eu voltei a trabalhar e que eu percebi que eu não precisava mais dele, que eu dava conta sim de acabar de criar minhas filhas, eu falei pra ele, chega. Né? E ele ainda tentou me manipular, mas eu não aceitei mais. Eu fui firme com ele. Eu me lembro claramente que no dia que eu falei pra ele sair da minha casa, ele chegou no meu ouvido e falou assim, eu vou te destruir aos poucos. E eu falei pra minha filha mais velha, olha o que ele tá fazendo, olha o que ele tá falando. E ele falou, você tá louca, né? Você tá louca, mas ele tinha falado pra mim, ele falou que ia me destruir aos poucos e que ia tirar as meninas de mim. E eu fiquei louca, sabe? Mas eu fui firme. Né? E ele falou que ia me destruir, e ele quis debater, e ele quis brigar, mas eu falei pra ele que eu queria que ele saísse da minha casa. Me lembro que na primeira noite, assim, que ele saiu, eu coloquei as 3 meninas pra dormir comigo, porque eu fiquei com muito medo, sabe? Eu sabia do que ele era capaz, então, assim, eu tive muito medo, e eu coloquei as meninas pra dormir comigo, mas graças a Deus ele não fez nada, ele aceitou. Né, ele aceitou, ele ainda tentou me perturbar um tempo. Eu não entrei na justiça contra ele por causa de pensão. Hoje ele paga a pensão, né? Mas eu falo que a maior parte da renda quem coloca dentro de casa sou eu que sustento minhas filhas. E eu voltei a ter paz, né? Eu voltei a respirar, eu voltei a sonhar, eu voltei a ser a mulher que eu era, sabe? A mulher que eu tive um período, né, lá atrás, quando eu conheci aquele segundo rapaz do relacionamento, eu fui feliz. Então eu voltei a ser feliz, né? Eu voltei a sorrir, eu fiz uma viagem de férias com as minhas filhas e foi tudo muito bom, sabe? Assim, eu voltei a viver. Só que nessas férias aconteceu um pequeno acidente, a minha filha caiu de bicicleta e fez um coágulozinho na cabeça. E eu me lembro que eu sentei na calçada e falei, ele vai me desviver. Né, porque eu ainda tinha muito medo dele. Eu tinha muito medo mesmo. Né? Eu ainda não, mesmo que eu estava livre, parece que eu não entendia que eu estava livre. Né? É o que o narcisista faz a gente sentir. Né? A gente está livre, mas a gente não se sente livre. Né? E ele veio, depois que a gente chegou em casa, ele foi ver minha filha, ele viu minha filha com a cabeça machucada e ele falou que foi tentativa de homicídio. Sabe, eu lembro que ele brigou muito comigo e ele ainda tinha um pouco de manipulação sobre mim. Demorou muito tempo até eu conseguir de verdade quebrar esse ciclo, né, que ele fazia. Eu demorei ainda algum tempo pra me curar, sabe? Eu demorei um tempo pra me curar, pra me erguer. Mas eu lembro que eu fiz uma festa pra mim, né, e foi muito bom. E eu fui viver a minha vida. E um dia eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook, eu falei, será quem é, né? E eu resolvi aceitar. E é daquele que hoje é o meu marido, né? A gente conversou, ele perguntou onde eu morava, eu falei pra ele. E ele veio me visitar, né? E ficou. Ele ficou na nossa vida, ele é maravilhoso, né? Ele é o nosso porto seguro, é ele quem nos ajuda, ele cuida muito bem de mim, das minhas filhas, sabe? E assim, hoje Deus, ele transformou a minha história. Né, tudo aquilo que eu vivi, aquela bagagem assim da minha infância, da minha adolescência, dos meus 3 relacionamentos, né, o parto das minhas filhas, a doença, tudo aquilo, sabe, Deus jogou por terra e trouxe uma pessoa maravilhosa para nossa vida. Hoje ele cuida muito bem de nós, hoje nós temos uma vida muito feliz. E sabe o que às vezes eu estranho ainda, porque assim, eu vivi um relacionamento tão caótico, né, tão conturbado, tão perturbado, que hoje eu estou bem e eu vejo como ele trata a mim e minhas filhas. Às vezes a minha cabeça buga, porque eu falo, Deus, como é bom viver em paz, né? E hoje a gente vive em paz, assim, ele me ajuda com as meninas, ele me ajuda em casa, ele cuida de mim e assim, é só agradecer a Deus mesmo, sabe? Assim, é só gratidão mesmo. E assim, tem dia que eu travo mesmo, eu falo, como que eu vivi tanto tempo uma coisa ruim e hoje eu estou tão bem vivendo algo tão bom,
né? E eu falo que assim é coisa de Deus mesmo, não tem explicação. E uma das coisas que eu queria acrescentar aqui, que eu quero contar, é que quando eu fui morar, né, com esse meu ex-narcisista, eu tinha muitas cartas dos meus alunos, né? Os meus alunos escreviam muitas cartinhas pra mim e eu guardava elas com muito carinho. E quando a gente se mudou, ele fez eu jogar todas elas fora, sabe? Ele falou que eu ocupava muito espaço e começou a falar na minha cabeça que era pra me jogar fora. E isso é uma dor que eu ainda carrego, porque os meus alunos tinham tanto carinho por mim e eu por eles. E hoje eu vejo falando como eu pude fazer isso. Mas eu entendo que eu estava sendo manipulada, né? Então eu queria pontuar aqui que o narcisista, ele faz a gente fazer coisas que depois a gente pensa, por que eu aceitei? Né? Mas é porque ele te envolve no ciclo de manipulação dele. Mas graças a Deus hoje eu estou liberta. Graças a Deus hoje a minha história é outra. Deus reescreveu minha história. Hoje eu estou bem, né? Eu estou muito bem. E é isso, essa é a história da minha vida. É, gente, uma história com final feliz, né? Que bom. Eu fiquei muito feliz de conversar com essa querida, né? Ela me mandou a história da vida dela e assim, eu contei aqui da melhor forma, né? Interpretei tudo com muito carinho. E assim, como tem pessoas ruins, né? Como que os narcisistas, eles entram para destruir. E a você, minha querida, que me emprestou a sua história para contar aqui no canal, eu só quero te dizer uma coisa: você é mais que vencedora, né? Você é muito mais que vencedora. Que Deus abençoe você assim infinitamente. E para você que está assistindo a história dela, deixa um comentário aí para ela o que você achou dessa história. Quantas camadas, né, tem nessa história, quanta coisa foi desenrolado aí e chegou até onde chegou, mas Deus honrou ela, né? Se você é uma pessoa que está me assistindo e também está presa em um relacionamento com um narcisista, eu quero te dizer que tem saída para você, tem solução para você, tem como você se libertar desse ciclo. Se você quer que eu conte a sua história aqui, escreve para mim. Esse aqui, ó, é o e-mail. Escreve para mim que eu vou trazer a sua história aqui. Quem sabe a sua história será a próxima história deste canal. E para você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, né? Tem um botãozinho aí que tá escrito inscrever-se, se inscreve, né? Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida no vídeo e não se esquece de apertar no botão de hypar. Pra quê, Ana Lúcia? Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e entregar ele para mais pessoas. E para você que não sabe como sair de um relacionamento com um narcisista, eu escrevi um livro que vai ajudar você a se libertar de toda manipulação, de todo abuso, de todo trauma. O link do livro está na descrição desse vídeo. E o nome do livro é Dormindo com o Inimigo. Dormindo com o Inimigo. Como escapar de um narcisista, né? Como escapar, como identificar e como se livrar de um narcisista. Então, o link do livro tá aí na descrição. Adquira o seu, eu tenho certeza que você vai aprender muito. É um conteúdo de grande valor que vai ajudar a sua vida. No mais gerais, agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e até a próxima história do canal. Tchau!